Palavra apostólica. Apóstola Elinete Aires. Uma palavra de vida. A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos e minhas amigas. Para quem não me conhece, eu sou a pastora Elinete Aires. Estou aqui para trazer uma palavra de Deus ao teu coração, ao meu coração. Uma palavra de Deus vinda diretamente do coração de Deus aos nossos corações. Então, o texto bíblico onde eu quero ler está lá em Marcos capítulo 13, versículo 33. Eu quero falar sobre 3 advertências de Jesus para o cristão. Então, Jesus tem 3 advertências para mim e para você. Primeira advertência, primeiro ponto, fala sobre olhai. Olhai. A primeira recomendação de Jesus para o cristão é olhai. Olhar, nesse caso, significa ter atenção, cautela e visão focada nas coisas de Deus. Em Hebreus capítulo 12, versículo 2, o escritor sagrado nos aconselha dizendo: olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Em Isaías 45, versículo 22, o próprio Senhor desperta a nossa atenção dizendo: olhai para mim e sereis salvos vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro Deus, né? E a segunda advertência de Jesus para o cristão, para nós, se diz vigiai, o tema de vigiai. Então, o primeiro é olhai, o segundo ponto é vigiai. A segunda recomendação de Jesus para o cristão é vigiai. A exortação à vigilância foi um ponto muito forte nos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo a respeito de sua segunda vinda. Em Mateus capítulo 26, 41, Jesus já havia advertido aos sonolentos discípulos, dizendo: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Em Lucas 21, 36, o Senhor Jesus Cristo ainda disse: vigiai, pois, em todo o tempo, orando para que sejais avisados por digno de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Então, o primeiro ponto que eu li, que fala sobre olhai. Segundo ponto fala sobre vigiai. E o terceiro fala sobre orai. Então, o primeiro ponto fala sobre olhai. O segundo ponto fala sobre vigiai. E o terceiro ponto fala sobre orai. Então, essas 3 advertências de Jesus para o cristão é muito importante. A terceira recomendação de Jesus para o cristão é orai. A oração é um dos temas mais enfatizados em toda a Escritura Sagrada. A Bíblia é um verdadeiro manual de orações respondidas. Se não houvesse tanta necessidade de orar, a Bíblia não falaria tanto desse assunto. O Senhor Jesus Cristo não só ensinou muito sobre a oração, como também orava muito. Está lá no livro de Mateus 6, 5, versículo 13, que fala que Jesus ele orava incessantemente. Fala que Jesus também ele orava em montes, orava em lugares reservados e convidava também os seus discípulos para fazer orações juntamente com ele. Os apóstolos e a igreja primitiva oravam unânimes e perseverantes. Paulo chegou a estimular a igreja a orar de forma ininterrupta. Está lá em Efésios 6, 18 e 1 Tessalonicenses 5, 17, que fala orai sem cessar.
Então, meus irmãos, as 3 advertências de Jesus para o cristão está: olhai, vigiai e orai. Olhai, vigiai e orai. Nós temos que ter essas 3 advertências, né, na nossa vida, porque nós sabemos que nós temos que estar atentos, sempre vigilantes com as coisas que estão acontecendo em nossa volta, né, no mundo que nós vivemos, né, muitas catástrofes, muitos terremotos por aí afora, né, até no nosso país onde nós moramos, né, chamado Brasil, já teve alguns lugares que teve terremotos. Estamos vendo muitas coisas acontecerem no nosso meio, né? Próximo de nós, estamos vendo muitas coisas acontecer. Eu moro no estado do Pará e eu e meu esposo dirigimos uma igreja no estado do Pará, e sabemos que o pessoal aí do Rio Grande do Sul estão enfrentando uma luta muito grande com as enchentes, com as enxurradas, né? Então isso aí tudo é cumprimento da palavra de Deus, tudo está acontecendo, né? Que é coisas que Deus permite no meio da natureza, no meio do seu povo, né? Que vai acontecer, é para nós estar sempre atentos, sempre vigilantes. Estas 3 advertências de Jesus para o cristão são necessárias em nossos dias. O cristão jamais pode se descuidar na observância desses 3 grandes conselhos de Jesus: olhai, vigiai e orai. Então, quando a palavra de Deus fala que nós temos que vigiar, estar atento, estar alerta com as coisas que estão acontecendo. E muitas pessoas estão sendo levadas por conselhos de ímpio, muitos crentes que estão na igreja, servindo ao Senhor muitos anos, muito tempo, e estão sendo influenciados, estão sendo levados pelos conselhos dos ímpios. A palavra de Deus diz em Salmo, no meu 1, a palavra de Deus diz que nós não temos que ir atrás de conselho dos ímpios, nem se assentar na roda dos escarnecedores. Nós temos que ter a palavra firme em Jesus. Se Jesus falar que é sim, é sim. Se Jesus falar que é não, então é não. Então a palavra do crente tem que ser sim, sim, não, não. Então vamos olhar, vamos vigiar e vamos sempre orar por tudo que está acontecendo em volta de nós. Vamos estar atentos que Jesus está voltando. Jesus está voltando e não é tempo mais de nós ficar se escondendo de ser crente, se escondendo de pregar a palavra de Deus, se escondendo de louvar a Deus, não. Temos que estar sempre vigilantes. É isso que a palavra de Deus nos ensina, amém? Então que você possa ficar com essa palavra guardada no seu coração e que você venha sempre viver essas 3, né? Guardar essa palavra dessas 3 advertências de Jesus para o cristão. Amém? Que Deus possa te abençoar. Amém. Palavra apostólica. Apóstola Elinete Aires. Uma palavra de vida.